Luís XV. Após a morte do rei Luís XIV, o seu bisneto Luís, que tinha 5 anos, tornou-se o rei Luís XV. O Luís XV era filho de Luís, duque de Borgonha, e neto do filho de Luís XIV, o Luís, o Grande Delfim. Perdeu o seu pai e também o seu avô quando tinha 2 anos, e era uma criança doente, solitária, e foi educado por François de Neaufs-Valle, duque de Villeroy, e supervisionado pelo cardeal Fleury, que foi o seu tutor. Durante sua menoridade, o Filipe II, que também tinha o apelido de o Animoso, era seu primo. Regeu a França de 1715 a 1723. O Filipe II foi casado com a Francisca Maria de Bourbon, que era filha do Luís XIV com a Madame de Montespan. Durante a regência do Filipe II, inverteu as políticas do seu tio Luís XIV. A França encontrava-se endividada. O Luís XIV deixou uma dívida de cerca de 2 bilhões de libras francesas. A nobreza, que havia sido privada das decisões de governo, conquistaram novamente um espaço e montou um conselho. Também reduziu impostos, diminuiu o exército e demitiu 25 mil soldados e se aliou à Inglaterra, à Áustria e Países Baixos. E teve uma vitória expressiva contra a Espanha, o que lançou as bases de paz no continente europeu. Também promoveu a educação, apoiou a abertura da Sorbonne. Ele abriu para o povo, que antes era apenas para a aristocracia, e também abriu a Biblioteca Real ao público, e foi rígido com os banqueiros, que haviam enriquecido de maneira fraudulenta. Mas tornou-se próximo do escocês John Law, que levava uma vida boêmia, bêbado, envolvido com jogatinas e bebidas e mulheres, e também já havia se envolvido em duelos, e chegou na França foragido. Era um cara muito esperto e inteligente, e um grande economista. Então, o John Law, como era um cara muito articulado, percebeu que a situação financeira da França era caótica e havia também uma escassez de moeda e excessiva desvalorização. Então, ele propôs a criação de um banco estatal e recebeu do Filipe o Banco Generale. E com isso ele emitiu títulos e enriqueceu muito e passou a controlar a finança. E em 1717, esse banco foi estatizado sob o nome de Banque Royale. E em 1720, ele tornou-se o ministro das Finanças. Mas nesse mesmo ano ele foi demitido, após mergulhar a França numa crise sem precedente, com especulações financeiras, conhecida como o esquema de Mississippi, que era uma das colônias francesas. Teve que fugir da França. Daí ele tentou se restabelecer em Londres, mas não teve sucesso. O John Law morreu em 1729, de pneumonia. Em 1721, a França e a Espanha selaram um acordo de paz. E com isso, uma proposta de casamento do Luís XV com a princesa espanhola, a Mariana Ana Vitória, que tinha 5 anos. E o Luís, nessa época, tinha 11. Também o casamento da filha do Filipe I, que era regente da França, com o filho do rei espanhol. E ela vivia na corte, e os dois conviviam como irmãos. E dizem que ela era uma menina precoce. O Luís XV era tímido e as meninas da corte se insinuavam para ele, mas ele não ligava muito. E havia até um receio de que ele fosse homossexual. E como seu bisavô, ele gostava muito de caçar, mas não era muito estudioso.
Aos 12 anos, foi coroado rei da França. O Felipe não entendia muito de economia e, com o fracasso das operações arriscadas do John Law e com a ruína de muitos aristocratas e burgueses, o Felipe II tornou-se muito impopular e acabou morrendo em 1723, em Versalhes. Foi nomeado o cardeal do Baix, que foi um fiasco. E o Luís XV nomeou o seu antigo preceptor, o cardeal Fleury, como seu primeiro-ministro. O André Hércules Fleury era francês. No início do governo, com o empobrecimento do povo e a ostentação da nobreza, houve revoltas e levantes, e o Filipe de Orne, que era o regente, não combatia esses levantes com rigor, ao contrário do cardeal Fleury, que suprimiu as revoltas e também combateu os desperdícios. Também era muito moralista e conservador e proibia reuniões. Enfim, o Luís XV casou-se com a Maria Lesianska, que tinha 22 anos, filha do rei polaco Stanislau I, que havia sido destronado. E era uma mulher muito bonita, hein? O qual ele se apaixonou e casaram-se em 1725. Quando eles se casaram, o pai da Maria já havia sido destronado há 16 anos. E isso fez com que a corte francesa fosse contra o casamento. E durante o exílio do Stanislau I e de sua família, teve total apoio do regente francês, o Filipe II, que foi o principal articulador do casamento do rei com a filha do Stanislau. O Fleury se envolveu na Guerra de Sucessão Polaca, que durou de 1733 a 1738. E envolvia o sogro do Luís XV, também o Carlos VI e a Rússia, que apoiavam o Augusto III. O Stanislau I, que havia sido destituído, era apoiado pela França, também a Savoia e a Espanha. O Stanislau I havia dado um golpe com apoio da Suécia durante a Grande Guerra do Norte e reinou entre 1704 a 1709 e foi deposto pelo Augusto II, o Forte. E esse cara foi um dos caras mais mulherengos que teve na história do mundo. E dizem que ele teve quase 400 filhos. Alguns dizem 382. E com a morte do Augusto II em 1733, que já havia reinado antes do Stanislau I, entre as suas centenas de filhos, o Augusto III era o único filho legítimo. Então, o Augusto III havia se convertido ao catolicismo em 1712 e teve o apoio do Império Russo e também do Sacro Império Romano Germânico e ascendeu o trono polaco. E teve a oposição do Stanislau I, que reivindicava o trono, com apoio da França, através do cardeal Fleury, onde o Luís XV, seu genro, era o rei. E daí aconteceu a Guerra de Sucessão Polaca. E após 5 anos de guerra, foi assinado o Tratado de Viena, em 18 de novembro de 1738. Com o Tratado de Viena, o Augusto III manteve o trono da Polônia, e o Stanislau I abdicou das suas pretensões e recebeu o Ducado de Lorena e de Bar. E após a sua morte em 1766, esses 2 ducados foram integrados à França. O Francisco III, que era duque de Lorena e Bar, renunciou a esses 2 ducados e foi nomeado Grão-Duque da Toscana e ficou noivo da arquiduquesa da Áustria, a Maria Teresa, filha do imperador Carlos VI, do Império Germânico. E o Carlos de Bourbon, filho do Filipe V da Espanha, renunciou à Toscana e recebeu os reinos de Nápoles e Sicília, que foram cedidos pelo imperador Carlos V, que também era o Dom Carlos na Sicília e Carlos VII em Nápoles. E daí a dinastia de Bourbon chegou nesses reinos. Porém, mais tarde, com o apoio da Rússia, o Stanislau II deu um golpe e assumiu em 1764. O rei Luís XV, a princípio, era muito apaixonado pela rainha. E como ele não saía da cama da rainha, vieram um filho atrás do outro. E chegaram a ter 10 filhos.
8 meninas e 2 meninos, no espaço de 10 anos, 11 anos. E com isso houve um desinteresse da rainha, que passava o tempo todo tendo filho e tal. O rei então pediu para o Lebel, que era porteiro de Versalhes, que trouxesse mulheres para ele. Passou a ter uma amante atrás da outra e tornou-se um grande devasso. E ele tinha uma amante chamada Louise Julie de Nesle. Essa dama tal, que era uma aristocrata, tinha mais 4 irmãs. Daí ele teve relação com as 5, chegando a deitar com 2 ao mesmo tempo. Teve vários filhos ilegítimos, estima-se que pelo menos uns 30, e escandalizava a corte. Em 1743, o cardeal Fleury morreu. Daí o Luís XV resolveu governar sem o primeiro-ministro, como fez seu antecessor e seu bisavô, Luís XIV, e foi mal sucedido em suas reformas. Em 1744, declara guerra contra a Grã-Bretanha e levou a 2 das irmãs de Nesle com ele. E ficou muito doente em Metz e quase morreu. Chegou a receber a extrema unção e, como ele era muito religioso e a pedido da igreja, ele acabou mandando as suas amantes embora, com medo da condenação da sua alma. Daí, como que por um milagre, ele se recuperou. E com a sua recuperação, o povo o apelidou de o Bem-Amado. Mas passou muito tempo e ele voltou aos seus antigos hábitos, com suas amantes. Em 1745, teve uma vitória sobre os austríacos e britânicos, fez com que a França recuperasse o seu poder dominante na Europa. Durante esse período, ele se envolveu com a Antoniette Poisson, que tornou-se a Marquesa de Pompadour, que era uma linda mulher, inteligente e bem relacionada, principalmente com a elite financeira. E também se envolvia em política e ganhou o apelido de Reinette, a rainhazinha. E ela não era bem vista pela corte francesa, porque não fazia parte da aristocracia. Era odiado pelos filhos e filhas do rei, que o chamava de mamãe puta. Mas ela tinha um carinho pela rainha, e a rainha, de certa forma, não ligava que ela fosse amante do seu marido. E como ele tinha uma vida sexual muito ativa, ela não conseguia acompanhar seu apetite voraz por sexo. Ela passou a trazer 2, 3 jovens ninfetas, adolescentes, por noite lá para o rei, para que ele pudesse satisfazer. Também corria um boato de que o rei mandava sequestrar crianças para se banhar com o sangue delas, para se curar de doenças venéreas. A Madame de Pompadour, além de ser cafetina, tornou-se sua conselheira e melhor amiga, a qual ele confiava plenamente e se envolvia nas políticas do reino. O rei havia delegado a ela a função de fazer uma aliança com a Áustria, junto ao embaixador austríaco. Daí, contra a vontade dos seus conselheiros e generais, o Luís assinou um tratado de paz com a Áustria. Ele envolveu parte considerada de seus territórios. A popularidade do rei declinou, passou a ser alvo de ataques, fofocas, intrigas. O povo havia se sacrificado demais e também havia acontecido muitas mortes. A França havia se endividado demais. E daí, depois de tudo isso, o rei devolver esses territórios, enfim. Em janeiro de 1757, ele sofreu um atentado e levou uma facada de um lunático chamado François Demias, que foi preso e muito torturado e teve uma morte terrível. Apesar de não ter sido ele que elaborou a morte do condenado, foi muito criticado por isso. Daí ele ganhou o apelido de o mais odiado. Como o ferimento foi superficial, o rei sobreviveu, mas ficou com medo e teve depressão. Com o fim da Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra, que tinha um grande poderio naval, teve uma vitória sobre a França. Fazendo um resumo bem rápido sobre essa Guerra dos 7 Anos, aconteceu no período de 1756 a 1763.
Essa guerra envolveu várias potências e as colônias da América, Ásia, África. Foi uma das primeiras grandes guerras. Esse conflito deu-se início em 1756, quando o Frederico II da Prússia atacou a Saxônia, um estado que pertencia ao Sacro Império Romano-Germânico e era aliado do Império Austríaco, que era governado por Maria Teresa. A Casa de Habsburgo governava o Império Austríaco e o Reino da Prússia, e ambos tinham ambições contra os demais reinos germânicos. A França e a Inglaterra estavam disputando territórios na América, também no Mediterrâneo, Ásia, África. Esse confronto começou quando a França tomou as ilhas de Minorca, no mar Mediterrâneo, que pertencia à Inglaterra. E a Inglaterra, que tinha uma grande frota marítima, fez um grande bloqueio marítimo e isolou a França das suas colônias. Então, como a França não conseguia chegar nas suas colônias, a Inglaterra tomou Quebec e atacou as Antilhas Francesas no Caribe. Com isso, houve aliança entre a Inglaterra, o Reino da Prússia e Portugal. E do outro lado, a França se aliou ao Império Austríaco, o Sacro Império Romano-Germânico, a Suécia, o Império Russo e a Espanha. E com a vitória da Inglaterra e seus aliados, houve tratados de paz. Em 1762, o Tratado de São Petersburgo, que decretou a paz entre o Império Russo e o Reino da Prússia. E em 1763, o Tratado de Paris, que decretou a paz entre a Inglaterra, a França, Portugal e Espanha. E também, nesse mesmo ano, o Tratado de Robert-Borges, que marcou o fim da guerra, com a paz entre o Reino da Prússia e o Império da Áustria. No Tratado de Paris, a Inglaterra dominou o Canadá e ilhas do Caribe, mas a França conseguiu recuperar Guadalupe e Santa Lúcia e algumas colônias na Índia. Com a ajuda do Duque de Choiseul, que era um protegido da Madame de Pompadour, ele tentou recuperar as perdas com a Guerra dos 7 Anos e reorganizou a marinha e o exército, e anexou Lorena e Córcega. Mas com o enfraquecimento político do Duque, não teve muito êxito. Com essa guerra, houve um grande gasto, aumentos de impostos e muitas consequências funestas, tanto para a França como para a Inglaterra. Na Inglaterra, culminou na independência dos Estados Unidos em 1776 e a França, em 1789, a Revolução Francesa. E após essa derrota, o rei passou a se esconder e passava os seus dias na orgia com suas amantes e caçando. E também passou a reprimir seus críticos e mandou queimar enciclopédias e livros. Também perseguiu os protestantes. E apesar de muitas controvérsias, é atribuído a ele e também a Madame de Pompadour a frase "Aprendeu deluge, depois de nós o dilúvio", que era um provérbio comum na época, que foi usado por ele novamente aos seus herdeiros. A frase "após a mim o dilúvio". E em 1764, o Parlamento de Paris deteve a dissolução da Companhia de Jesus. A Madame de Pompadour teve tuberculose e acabou morrendo. E em seguida, em 1765, o seu filho, o Delfim, também faleceu. E em 1768, a rainha Maria Lesenska também faleceu. E após ele ficar em depressão por um período, ele conheceu a Madame de Barry, que era 40 anos mais nova que ele. Era uma prostituta de luxo, muito sexy e bonita, e ao contrário da Pompadour, ela era uma meia burrinha. E o rei ficou enfeitiçado por ela. Passava longas horas em sua cama. Então o rei, no casamento do seu herdeiro, Luís XVI, com a Maria Antonieta de Áustria, gastou uma fortuna, o que gerou também muita crítica no parlamento. Em 1770, ele mandou dissolver o parlamento, e daí gerou uma grande oposição contra ele, inclusive da igreja, que num domingo de Páscoa de 1774, o abade Belvais, que era muito crítico a ele,
fez uma pregação muito dura, olhando nos olhos do rei, e o chamou de pervertido e que ele estava condenado ao inferno, pedindo que ele se arrependesse e que a desgraça do povo era culpa dele. E depois de pouco tempo, o rei teve uma doença horrível, varíola negra, e ficou irreconhecível e desfigurado. Apareceram manchas no seu corpo e ninguém aguentava ficar muito tempo perto dele devido ao seu odor. E mesmo no leito de morte, havia boatos de que ele havia contraído essa doença com prostitutas. Então ele pediu a Madame de Berry que partisse para que ele recebesse a extrema-unção. Também pediu perdão ao povo e morreu em 10 de maio de 1774. E o povo comemorou a sua morte e foi colocado num caixão de ferro e selado devido ao odor que exalava. E foi substituído por seu neto Luís XVI. Por muitos historiadores, o Luís XV foi considerado como um rei fraco. Apesar de ser um depravado, degenerado, chulo, fez destacar o reino da França no plano intelectual e das artes. E pelos decoradores, decorações de interiores e mobiliário, é referência ao estilo Luís XV. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.